Seja bem-vinda, Mel, para mais um encontro aqui com a gente do Positiva Sua Mente. A gente falou anteriormente, para quem não está acessando esse vídeo, acesse o anterior, que nós começamos a falar um pouquinho sobre o tema, que é um tema vasto, inteligência emocional infantil. E a Mel está nos passando passo a passo de como a gente pode quebrar algo que, entre aspas, pode ser considerado complexo, mas não é, para que você consiga entender um pouco mais esse tema, ajudar os seus filhos ou sobrinhos. E mesmo que você não tenha filhos, vale a pena assistir, porque é um programa, quando a gente fala de inteligência emocional infantil, tem muito paralelo com inteligência emocional de adultos também. Afinal de contas, somos ali, um dia fomos crianças e crianças também vão crescer. Nós vamos fazer o segundo passo agora, que é o fortificar, que a gente usa essa palavra, fortificar os laços afetivos. Seja bem-vinda, Mel. Obrigada, Juliano, pelo convite novamente. É um tema bastante importante e agora eu acho que a gente entra talvez para o passo mais nuclear, né, do passo a passo da inteligência emocional, que é como eu me conecto com essa criança, como eu faço laços Vínculos, de é isso? amor, vínculo, respeito, e como isso é importante. Quando a criança entende que ao lado dela se encontram adultos que estão vinculados a ela, que compreendem ela, a gente, por algumas pesquisas e pela minha prática também, eu percebo que são crianças que, sim, elas podem ter as desregulações emocionais delas, elas vão apresentar, né, algumas características de desenvolvimento que a gente falou até no vídeo passado, mas é uma criança que consegue se tranquilizar mais rapidamente, uma criança que consegue perceber que ali tem adultos que estão protegendo ela, adultos que estão ao lado dela. Tende a ser uma criança menos medrosa, e até na construção, né, da inteligência emocional, a gente percebe crianças mais vinculadas a esse desenvolvimento, se é que dá para dizer vinculado, mas assim, mais engajadas, eu acho que é a melhor palavra, ao desenvolvimento da inteligência emocional. Como você desenvolve isso, vamos dizer assim? Como que você estimula um fortalecimento desses laços emocionais de uma forma prática? O que os pais poderiam fazer para estimularem essa etapa tão importante? Eu acho que quando você tem na sua frente uma criança, a criança ela vai falar muito também sobre a infância que você viveu. Então, ela vai despertar em você muitas lembranças, muitas memórias, e te colocar em um lugar difícil, sem sombra de dúvida, bastante desafiador, que é cuidar de um ser humano que você ama e que aparece ali na sua frente cheio de desafios, né? Então, como eu consigo me vincular a essa criança e compreender que quem ela é, né? Ela não é uma continuação de mim. Então, eu ter a clareza de que vai aparecer ali na minha frente um ser humano diferente de mim, que eu respeito ela dentro da individualidade dela, e como eu consigo me vincular a ela a partir disso, construindo uma nova história. Muitas vezes eu vou trazer a minha infância, né, para aquela relação, ela está trazendo, obviamente, a infância dela, está vivendo a infância dela, e como eu, como mãe ou como pai, eu estabeleço um laço afetivo respeitoso. A gente fala, muitas vezes eu me percebo dentro da clínica de orientação à paz falando isso para os pais, e eu muitas vezes reforço para eles o quanto isso é difícil na prática.
Eu falar aqui parece fácil, né? Ah, não, claro, o vínculo e tal, mas é difícil, né, Juliano? É desafiador olhar para uma criança que faz coisas diferentes do que você fazia, que quer, deseja coisas diferentes do que você desejou, e mesmo assim, eu continuar com o meu laço afetivo vinculado a essa criança. Muitas vezes a criança ela é desafiadora mesmo para os pais, né? De essa criança não me obedece, essa criança ela faz tudo ao contrário do que eu digo para ela fazer. Sim, ela está se comunicando com você. Ouça isso. Ela está se comunicando, ela está querendo te mostrar alguma coisa. Então, se você disser para mim, ela está me desafiando, tá, e o que a gente vai fazer a partir disso? Tá? Vamos considerar que ela está te desafiando. E como você consegue estabelecer um laço com essa criança que te desafia? Né? Esse O é um que a gente desafio que eu faz a acho que qualquer pessoa que partir? interage com criança, né? Educadores também, né? Se você não tiver um vínculo, Sim. você não consegue atingir seus objetivos em termos de aprendizagem, que seja, né, de estímulo com aquela criança, não tem participação. Muitas vezes eu pergunto para os pais, do que o seu filho gosta? Do que ele gosta de brincar? Que jogo que ele curte, que ele se interessa mais, que ele se interessa menos, né? E que tipo de jogo ou de brincadeira é mais difícil para ele? E como você se relaciona com isso? Porque a criança, ela se comunica muito a partir do lúdico, né? Então, como que é brincar com essa criança? Como é essa criança quando ela está brincando ali com você? Se ela gosta de assistir o desenho animado dela, ou quando você conhece aquele personagem, como você consegue entender o porquê que ela gosta daquele personagem, por que ela não gosta, por que ela tem medo, o quanto você consegue acolher ela quando ela apresenta medo, cansaço, né? A criança cansada, muitas vezes ela também é mais Menos parte agressiva. cooperativa, né? A cooperação não combina Exatamente. com cansaço, né? A gente mesmo fica bem menos cooperativo quando a Sim, gente está cansado, sim, irritado, né? sim. Então, como eu consigo acolher e conseguir até acalmar essa criança? Mas muitas vezes eu percebo que esse vínculo já não está estabelecido também no brincar. Então, a comunicação da criança, que acontece muito no brincar, ela fica distante dos pais, porque eles, e às vezes assim, não, mas eu brinco, eu fico ali um pouquinho e tal, mas é, dedique horas, tempo, né? Coloque seu celular no modo avião e senta no chão e brinque com essa criança e veja como ela se comunica com você em outros cenários. E não só em cenários de disputa, por exemplo. Como que essa criança é em outros momentos, né? Participe. Os laços, eles são construídos. Por isso que eu perguntei, assim, que atividades que ajudam as pessoas a construírem esses laços, né? E eu acho que eu começar falando em crianças de primeira infância, sem dúvida alguma, para mim é através do brincar. Quando a criança já até o adolescente, é como você é capaz de entrar no mundo dele, né? Então, nossa, mas são coisas, né, muito, sei lá, meu filho gosta de Fantasiosas, né? coisas, não, mas participe, entenda. Eu acho que são caminhos diferentes quando a criança está maior ou quando é um adolescente. É você entrando no mundo dela. Na primeira infância, é através do brincar, e o brincar para a criança acontece com qualquer coisa, né, Juliano? O Que tempo é a todo, coisa né? mais linda
o tempo todo, né? A criança está na grama, ela vê uma pocinha e aquilo vira uma brincadeira. O adolescente, a criança que é maiorzinha, não, né? É você entrar no mundo dela, se interessar pelo mundo dela, escutá-la, escutar as histórias com ela, e criar interesses de família. Então, algo que eu não conheço, e eu vou chamar essa criança para fazer junto comigo. Vamos fazer uma aula de sei lá o quê, de skate juntos, né? Algo que eu nunca fiz, e vamos fazer junto comigo. A criança, ela se sente muito valorizada quando isso acontece, né? Então, é o meu pai, é a minha mãe me chamando para algo novo para todos nós. Então, processos de aprendizagem, né, que é isso, assim, coisas novas, coisas diferentes para todos. O outro ponto, para a criança pequena, de primeira infância, o brincar sem sombra de dúvida. Para a criança maior, é descobrir interesses que muitas vezes ainda estão, né, dentro de um espaço mais lúdico. E o adolescente é conhecer o mundo dele, se interessar pelo mundo dele, interesse genuíno. Obrigado, Mel. E no próximo bloco, aí, no próximo programa, a gente vai falar um pouquinho sobre o próximo passo, que é autoconhecimento.